Queridos amigos, queridas amigas, eis que estamos aqui novamente para darmos continuidade às nossas reflexões. Reflexões que nos levam a esse mundo interior tão desconhecido por nós. Passamos milênios olhando para fora, valorizando a vida externa, e nos esquecemos em algum momento no nosso processo evolutivo. E agora estamos aqui trabalhando para nos resgatar, lembrando dos convites de nosso Senhor Jesus Cristo para a construção do Reino dos Céus. Então, nesse momento, vamos nos preparar para a nossa prece de abertura. Pai de infinita misericórdia, envolva-nos, proteja-nos, esteja ao nosso lado, Senhor, nesta hora, dentro dos nossos lares ou no ambiente em que estivermos neste exato momento. Que a presença de Jesus seja constante nesse investimento que Ele faz de nos ver felizes. Jesus, guia-nos, desperta-nos a consciência, dá-nos noção profunda acerca da Sua mensagem e não nos deixeis, Senhor, passar desapercebidos diante dessa verdade que nos salva. Enviai teus mensageiros para perto de nós, anjos da guarda, que nos vigiam, que sabem das nossas lutas e que estão a todo momento tentando nos ajudar de variadas maneiras. Obrigado, Senhor, por tanto socorro, por tanta bênção, por tanta proteção. Ajuda-nos também, Senhor, a entender que não é por estarmos sofrendo que o Senhor deixou de nos proteger, de ser bom e misericordioso. Ajuda-nos a entender que o sofrimento faz parte do nosso processo de amadurecimento intelecto-moral e que nele há muitas lições. Envolva-nos, proteja-nos, hoje e sempre, que assim seja. Semana passada nós havíamos falado sobre auto-perdão. E agora surge um outro desafio que a gente queria tratar com vocês, que é perdoar os outros. O Espiritismo nos trouxe um esclarecimento muito importante acerca dessa questão do perdão, nos fazendo vê-lo de outra forma. Mas antes de entrarmos no perdão, eu gostaria de falar de um pequeno trecho que Joana de Ângeles usou no livro Desperte e Seja Feliz, quando ela foi falar do autodescobrimento. Ela cita que o autodescobrimento é intransferível, pessoal e solitário. Eu gostaria de tocar nessa questão do solitário. Já que nós somos almas ainda muito carentes do outro, do afeto dos outros. Já que ainda nós não sabemos lidar muito bem com a solidão. Então, fazer o autodescobrimento num terreno onde só existe nós mesmos, nos levando a esta solidão, estarmos sozinhos nesse empreendimento interior, não é algo fácil. E é por isso que muitas pessoas abandonam esse projeto interior, porque não tem a presença de outrem para nos dar suportes,
ou até mesmo para nos aplaudir diante das vitórias que vamos conseguindo na vida interior. Somente através da consciência é que nós vamos receber todos os aplausos nas conquistas que fizermos na vida íntima. Não é fácil fazer o autodescobrimento, porque a luta é puramente nossa. Podemos, às vezes, até desabafar com alguém acerca do que estamos vivenciando, mas na hora do enfrentamento, ninguém está ali conosco. E Joana vai mais longe quando ela diz que, às vezes, nós queremos dizer exatamente o que estamos sentindo e a gente acredita, muitas vezes, que o outro que nos escuta percebe, sabe exatamente o que estamos sentindo. E não sabe. Só quem prova, só quem sente, é que tem uma dimensão exata do que lhe ocorre na vida interior. Então, só isso aí já nos leva a um lugar solitário. Como nós gostaríamos que o outro nos entendesse e pudesse saber exatamente o que nós estamos sentindo. Impossível. Por isso que, da mesma forma que a gente não pode cobrar que eles entendam profundamente o que estamos sentindo, eles também não podem cobrar de nós a maneira como nós nos comportamos diante do que sentimos. Porque a dimensão do que sentimos, nós é que damos. Por isso que o outro costuma dizer que nós estamos sofrendo por coisa pequena. Mas essa coisa pequena é a medição desse que fala. Como é que você sabe que o seu irmão, a sua irmã, está sofrendo por coisa pequena? Como você pode medir isso? Ninguém pode medir isso, só o indivíduo que sente. A gente costuma ouvir pessoas falando: você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Bem, se ela está fazendo tempestade num copo d'água, é porque há motivos para ela assim se comportar. Aquilo que parece pequeno, não é para ela. Então, o autodescobrimento é um convite que Deus nos faz, porém para que assumamos um lugar onde ninguém vai participar. Ninguém vai poder entrar junto conosco nesse mergulho interior, sondar esse universo desconhecido, perceber os dramas e começar o trabalho. Não, nós não poderemos fazer isso. Nós não vamos encontrar ninguém para fazer isso. Então, por isso que às vezes nós abandonamos o autodescobrimento. Porque nos sentimos às vezes desmotivados quando não conseguimos lograr sucesso em relação aos investimentos interiores, quando a luta está muito difícil, quando aquilo que nós queremos mudar parece demorar e não querer sair, e de hora em hora se repete, mas essa é a luta individual de cada um. Não foi à toa que Jesus disse: o reino dos céus está dentro de você. Então, se está dentro de nós, bem, o trabalho é nosso de construção. Mas nós estamos sempre em busca de alguém ou de alguma informação que nos diga o que devemos fazer. Bem, isso já foi dito, não é? O Evangelho de Jesus já está imposto. Vamos nos apropriar e vamos dar continuidade ao nosso trabalho de autodescobrimento. Só nós sabemos o que vai em nossas almas. Então, só nós podemos fazer alguma coisa aí. Só nós sabemos o quanto determinadas coisas nos incomodam. Mais motivo para que a gente se empenhe. Só eu sei a dor, a angústia, a aflição que sinto. Mais outro motivo para que a gente invista nesse trabalho de autodescobrimento. Se renovando, se iluminando, se corrigindo, se levantando, porque nós vamos cair muitas vezes. Nenhuma surpresa em relação a isso, já que somos almas ainda em evolução. Mas nos comprometer com o nosso autodescobrimento e sim entender que é solitário. Essa tarefa é minha.
porém também o salário que vai chegar a partir daí é todo meu. Então, em cima disso, se nós temos esse comprometimento, esse compromisso com o autodescobrimento, existem coisas dentro de nós que não são muito fáceis de serem modificadas. Como, por exemplo, perdoar alguém. O Espiritismo vai nos ajudar da seguinte forma. Primeiro, nos mostrando que nós somos espíritos viajantes do tempo. Aquilo que nos aconteceu, aquela pessoa que nos feriu, pode muitas vezes estar, na maioria das vezes, enfrentando algum problema com ela mesma, porque ninguém fere ninguém porque está feliz e pleno. Se a pessoa lançou-lhe algo negativo, é porque esse algo negativo mora nela. Ela não pescou isso de lugar nenhum. Então, se ela nos fere, ela já está enferma. Começamos a olhar por aí. Ela pode ter tido alguma mágoa nossa em relação a nós em outras existências. Podemos ter feito alguma coisa para ela e agora ela está nos devolvendo sem nem saber do que se trata. Então a gente precisa procurar um motivo mais claro para a gente poder decidir: eu guardo a mágoa? Eu guardo o ressentimento? Eu produzo um desejo de vingança ou não? Bem, antes da gente tomar essa decisão, que a gente tem feito muito rapidamente, magoou, a gente já está magoado, a gente já está ressentido, a gente já está guardando a lembrança ali do que a pessoa nos fez. Vamos fazer um exercício para a gente ver se a gente guarda ou não. E o primeiro exercício é esse. Bem, alguém me feriu. Eu fiz alguma coisa para essa pessoa no passado e agora ela está me devolvendo aquilo que eu a fiz, ou ela pode estar vivendo desequilíbrios para ter feito isso comigo. Bem, aí ficamos na opção de: eu vou pegar isso que ela fez e vou guardar. Olha, me machucou, me fez chorar, me fez sofrer. Tudo bem, o impacto é inevitável para nós, espíritos imaturos. Porque se a gente voltar a examinar o comportamento de Jesus, nenhuma ofensa o afetou. Sabe por quê? Porque nele não havia orgulho. O nosso grande problema é este monstro da alma chamado orgulho. É por conta dele que a gente não perdoa. A gente prefere guardar lixo, porque a gente não se ama. Vem o lixo de outrem e a gente se apropria desse lixo e sai carregando, achando que é um troféu, que é alguma coisa maravilhosa. Tanto que de hora em hora está comentando: fulano de tal me fez isso. Ah, mas isso dói. Quando eu lembro do que fulano de tal me falou. Ah, mas isso dói aqui. Ainda localiza. Já repararam? Como se estivesse carregando uma coisa maravilhosa. Mas o Espiritismo diz que não. É uma atitude negativa do outro que você a alberga em si, por opção. Então, a gente é abalado, inevitavelmente não tem como ainda não ser abalado. Algumas coisas vão nos afetar, outras coisas não. Então, aquilo que nos abalou, o que é que eu fiz com aquilo? Onde é que está? Agora, nesse momento, a gente pode estar lembrando de desafetos, de pessoas que nos feriram. A memória vai trazer. Ótimo, é bom que traga mesmo. Porque o autodescobrimento tem que fazer essa busca. E quando eu lembro das pessoas que me feriram, o que eu sinto? Eu sinto uma raiva, eu sinto uma mágoa, eu sinto uma... Pronto, registrou. Está registrado dentro de você. Mas se você me disser: não, eu lembrei de alguém que me fez mal, mas eu não senti nada de negativo. Liberou. Não tem nenhuma emoção contida negativa perturbando a saúde física e emocional. Traz a memória. Lembrar é da ordem da memória, não é? É porque eu lembro do que alguém me fez que eu ainda não a perdoei. Nós vamos perceber que perdoamos quando lembramos do ocorrido e sentimos que ainda existe uma mágoa, um sentimento ruim e às vezes até desejo de vingança. Então, quando a gente percebe isso, é sinal de que a gente albergou, guardou. E aí vem um sinal de que, bem, nesse momento eu não me amei.
porque a pessoa me lançou um petardo negativo. E aquilo me abalou, e à medida que aquilo foi sendo processado por mim, ao invés de eu fazer uma leitura espiritista para não deixar que este mal se assentasse em mim, eu alberguei a mágoa, o que a pessoa me fez. Então, nesse momento em que eu guardo o que é negativo, eu estou dando um atestado de ser uma pessoa que não me ama. Porque ao invés de me liberar do mal que chega, eu os albergo, eu os dou guarida. Numa necessidade do orgulho de ficar ruminando o mal que a pessoa me fez. Mas, examinando, nós precisamos então perceber que o perdão, ele, em momento nenhum, ele é uma virtude em si mesma. Perdoar não é uma virtude, é uma prática para alcançar a virtude real. Qual é? Qual é a virtude que Jesus tinha para não precisar perdoar a ninguém? A compreensão. Ele compreendia todos, sabia da pequenez moral de muitos, das atribulações internas de cada um, e por isso refletiam nele, projetavam nele. Então Jesus compreendia a situação moral da criatura humana. Então, Jesus compreendeu aqueles que o chicotearam, que o humilharam, que o mataram. Senhor, tem piedade. Eles não sabem o que estão fazendo. Não era com ele, porque ele estava livre. O mal não estava vindo dele. Era a humanidade que estava se aprisionando ao ferir Jesus. Quem ficou, na realidade, crucificado fomos todos nós. Jesus partiu livre. Mas quando ele pede a Deus misericórdia, perdoai porque eles não sabem o que fazem, o perdoar, na realidade, derrama a tua misericórdia, porque Deus não tem raiva de ninguém, não é? Não precisa estar perdoando a ninguém. Então, Deus me perdoe. Não, Deus nunca teve nada contra ninguém, porque Ele nos conhece. Ele sabe das nossas probabilidades de equívocos, para Ele nenhuma surpresa. Mas quando a gente volta para isso, a gente vai ver que Jesus não se abala. Ele entende. Então, perdoar não é virtude. É uma prática para se conseguir a verdadeira virtude. Porque quando Jesus disse, perdoai 70 vezes 7 vezes, ele não estava falando pela ordem dos números. Ele não estava falando pela ordem da quantidade. Ele estava falando pela ordem da profundidade. Por isso que tem pessoas, algumas já até chegaram para Chico, não é? E perguntaram a Chico, né? Bem, Jesus disse, Chico, que a gente tinha que perdoar 70 vezes 7 vezes. Se eu não me engano, Chico, acho que é 490 vezes. Eu já perdoei meu marido 1 milhão de vezes. Então já quitei isso aqui agora. E aí Emmanuel vai dizer, não é? Mas Jesus disse perdoar 70 vezes 7 vezes cada erro. E aí a gente acrescenta diante do discurso da pessoa que contou. Jesus não falou que é da ordem da quantidade de perdões que se ofertam. Não. É a profundidade. Perdoou mesmo? Aí a gente lembra do Evangelho que destaca 3 tipos de perdão. Aquele perdão que a gente diz, né, bem da boca para fora mesmo. Né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer o Evangelho na casa da minha avó, numa cidadezinha daqui onde a gente nasceu. E aí, no interesse de fazer com que ela se aproximasse do Evangelho, levei um grupo de amigos espíritas e começamos o Evangelho e caiu sobre o perdão. E aí eu falei para ela, olha, Tonha, a gente chamava ela de Tonha, olha, a gente tem que perdoar e tudo, os inimigos. Aí ela disse assim, eu perdoei. Fulano de tal, e apontou assim para um lugar onde uma pessoa morava, sabe aquele desgraçado que eu falei que um dia ele ia para o inferno? Eu perdoei tranquilamente. Todo mundo começou a rir, não é? Eu perdoei aquele desgraçado que um dia vai para o inferno, não é? É assim, não, eu perdoei.
Mas quando acontece uma coisa de negativo com a pessoa, brota uma satisfação perturbadora aqui dentro. É o sabor de quem sutilmente se vinga. O que não é um comportamento saudável, porque Deus nos lê. E porque tudo o que surge aqui é ação que a justiça divina contabiliza. Mas vamos para o outro perdão, que é um perdão bem mais grave, que é aquele, eu vou usar palavras bem simples para ficar bem claro. É como você dissesse que perdoou alguém, e você encontra essa pessoa em um evento, e aí você diz, as pessoas falam, comentam da pessoa, e você perdoou? Perdoei, eu fui lá no tal lugar onde ela estava, nem percebi que ela estava. Para mim foi indiferente. É aí que Joana de Ângeles entra, dizendo que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, que marca a ausência deste. Então a gente acha que, não, perdoei, nem lembro que existe. Mas vamos examinar essa frase, nem lembro que existe, analisá-la junto ao que Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então como é que nem para mim nem existe? Como não? Se nós reencarnamos para exercitar a lei de amor, para aprender a amar, então se tem alguém que nos feriu e que hoje a gente considera essa pessoa indiferente, é hora de voltar o pensamento para essas pessoas. É bom lembrar que aí o Espiritismo vai nos ajudar a lembrar que ele é filho do mesmo pai e teu irmão. E que se não resolveres com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, este pode te levar a juízo. Não foi assim que Jesus disse? Então não perca tempo de tentar perdoar essas pessoas que lhe feriram. Não esquecendo também de pedir perdão a quem você feriu. Porque André Luiz diz uma coisa, aqueles que nós observamos também nos observam. Quando nós apontamos o dedo para alguém, quando a gente estabelece julgamentos e críticas, eis que um monte de gente também faz isso conosco. Então a proposta não é de autodescobrimento, bem, descobrir que tenho mágoas, ressentimentos e até ódios. E veja só, pasmem, desejo vingança. Se eu estou fazendo autodescobrimento, preciso me liberar disso. Porque não me faz bem, é um veneno. Todos esses sentimentos, cientistas já fizeram várias pesquisas, onde quanto mais a gente detém esses sentimentos negativos, mais a gente destrói as nossas células, que tem uma consciência particular que obedece à consciência mãe. Se aqui paira sentimentos negativos, as células estão absorvendo-as, para daqui a pouco adoecer o corpo. E depois a gente entrar na classificação dos suicidas indiretos. Assim, é preciso pensar nesse que nos feriu. Às vezes está magoado conosco e a gente não sabe nem porquê. Foi de outras eras. Às vezes dessa existência mesmo. Tivemos uma atitude que o magoou. E aí ele quer dar um troco. Enfim, cada um é preciso fazer uma análise do seu contexto. Mas independente do que justifica o porquê que a pessoa nos feriu ou não, o importante é, preciso me liberar desses conteúdos negativos através do exercício do perdão. Mas, Arilson, não dá para perdoar esta pessoa assim de vez. Mas a gente sabe que é um processo devagar. Então, o que a gente pode começar a princípio? Fazer uma prece. Uma vez eu disse para uma moça que estava enfrentando essa dificuldade, eu falei, você faça preces para a pessoa, começa por aí. E ela demorou um tempo e falou, isso não está funcionando. Eu falei, mas como não? Ela disse, não, eu falei, como me diga como é a sua prece? Não, eu peço a Deus para que Deus abençoe ela lá, onde ela está, na vida que ela tem, com o povo que ela vive, entende? Ela não fez um vínculo dela com a pessoa. Ela pediu a Deus
tipo assim, toma conta lá. Não. Você tem que fazer uma prece desejando, ó, aqui dentro o melhor para ela. E aí tem gente que me diz assim, eu fui fazer, e à medida que eu fui fazendo isso, foi me vindo todas as lembranças, foram me vindo raiva, e aí a gente lembra de André Luiz que diz, continue, todas as vezes que for fazer o bem para alguém e sentir a sua sombra dominando-lhe, impedindo que faça, continue fazendo. Mesmo que aquilo não seja real, André Luiz, mesmo que não seja ainda real. Porque a luta de autoiluminação consiste aí. Ninguém se ilumina como um quarto ao ter a lâmpada que o clareia acesa. Não é um acender, é um trabalho. Então ela disse, quanto mais eu orava, mais vinha todas as lembranças. Continue, a luz sempre manda a sombra bater em retirada. É por isso que no autodescobrimento precisa manutenção de propósito. Lembre-se bem dessa palavra. Para autodescobrimento se precisa muito da manutenção do propósito. Agora eu vou fazer uma pergunta e vocês respondam aí. O que é que será que mantém um propósito feliz nas nossas vidas? Neste caso, por exemplo. É para manter o trabalho do autodescobrimento. Qual é o motor que faz com que nós estabeleçamos essa manutenção desse propósito de nos iluminar? O auto-amor. Se você não se ama, não está equipado para manter um propósito de felicitação de si mesmo. Vai sabotar o plano daqui a pouco. Vamos então exercitar. E a gente ouve muitas pessoas dizendo, mas é difícil. Mas quem disse que evoluir é fácil? Quem disse que não há preço a se pagar para estar próximo de Jesus? Para gozar daquela paz que Ele nos prometeu? Para se desprender totalmente do sofrimento e nunca mais derramar lágrimas? Tudo tem um preço. Deus nos deu livre-arbítrio para que cada um utilizasse de todos os seus esforços para angariar a felicidade, isto é, se quiser. Quem não quer, entra nas lamúrias, nas queixas e fica ruminando aqueles conteúdos até matar-se. Porque o corpo não vai aguentar tanto conteúdo negativo. Chega uma hora que o corpo adoece e a pessoa desencarna. Causa mortes, ressentimento, raiva, ódio, mágoa. Então a proposta do perdão é uma saúde emocional para quem oferta. Se alguém lhe feriu e a pessoa lhe pede perdão, e você concede o perdão, você se libera. A pessoa não. Não é porque ela pediu perdão que ela vai deixar de quitar o que plantou. Agora, se você perdoa, você está liberando o mal de si. A pessoa que te pediu perdão, ela está pedindo uma liberação sua, como a dizer, me libera do mal que eu te fiz, me perdoe pelo que eu te fiz. Ela quer ficar de bem com você, mas para ela ficar de bem com a lei, isso já é outra questão. Tá bom? Mas aí a gente entra nessa demanda, né? E o que fazer agora? Eu vou pedir perdão. E o que eu fiz? Não tem jeito para eu quitar? Tem sim. Faça o bem. Plante o bem. O amor cobre a multidão de pecados. Mas, Arilson, se eu for fazer o bem, Deus está vendo que eu estou fazendo o bem para não quitar aquilo. Aí a gente lembra de André Luiz, não é? Continue fazendo. Deus te conhece.
Deus sabe que a princípio a pessoa vai buscar uma religião ou fazer uma prece para ter um lugar de paz, para não ter que passar por determinados problemas. Deus sabe. Pelo exercício, nós vamos chegar um dia onde nós não precisaremos fazer nenhuma barganha, por mais que queiramos fazer com Deus. Tem muita gente fazendo barganha, não é? Com Deus. E Deus não se apropria disso. A gente fica lá sozinho tentando. Eu vou orar, eu vou fazer. Fica à vontade. Mas não é por muito orar, não é? Não é por muito estar no centro espírita, porque não é da ordem da frequência. É da ordem semelhante ao perdão, não é da ordem da quantidade de perdões. É pela ordem da profundidade. Então não é da ordem da frequência no centro espírita, ou na igreja, ou no templo, não é por aí. É a profundidade, é o mergulho que se faz quando ali está. É dessa forma que a gente vai entendendo que o perdão, eu preciso perdoar, porque faz parte do meu projeto de alto amor e de saúde emocional. Então eu começo a orar pelas pessoas, começo por aí. Depois, se for possível, eu vou trabalhando essa compreensão, olhar para essas pessoas e entender que elas têm seus motivos, que às vezes nós desconhecemos. Mas eu não posso carregar essa canga porque ela está pesando nos meus ombros. E há pessoas que dizem, parece que estão falando de um troféu, quando vai dizer, fulano de tal me magoou, e mete faz assim com a mão, já viu? O processo da ruminação, instala. Sim, e aí a gente às vezes pergunta às pessoas assim, até quando você vai carregar esse lixo? Transmute isso, nós não estamos na era da reciclagem? A reciclagem moral também. O conteúdo está aí, as lembranças estão aí, eu vou reciclar isso aqui. Eu vou lá no Evangelho de Jesus. Mas falando de um terceiro perdão, que eu tinha falado de 2, lembra? O último é aquele que a gente realmente libera o outro pela compreensão. O Evangelho também diz o seguinte, naqueles 2 perdões anteriores negativos, somente o da indiferença, ele costuma muitas vezes, quando a pessoa procura aquela que a está tratando agora como diferente, costuma, antes de perdoar, ler aquele rosário do que a pessoa fez, humilhando-a. Não façamos isso, porque aí o débito aumenta. Não é? Você está ali diante de uma oportunidade para você de perdoar aquela pessoa, porque o problema é seu se você não perdoa, não é do outro. Então, não precisa dizer, pois é, eu estou ainda magoado de tudo aqui, é difícil, né? O perdão real é, eu entendo que de uma certa forma eu devo ter merecido, eu não sei o que eu fiz para essa pessoa. Ela pode estar me devolvendo o que um dia eu a lancei. Então, quem vai ficar bem com a consciência sou eu. Essa pessoa, de uma certa forma, vai se sentir mais aliviada, porque eu a liberei de uma questão, ela vai resolver sua questão com a lei, da forma que ela achar melhor, mas eu não vou carregar mais isso, porque eu quero alçar um patamar vibratório melhor. Porque as pessoas ressentidas, elas são muito amargas e obsedadas. Guardam aquelas memórias negativas e que os inimigos desencarnados continuam ali alimentando-a nesses pensamentos para ela produzir o processo de autodestruição emocional, psicológica e física. Então, o autodescobrimento está nos levando a esse exame. Vamos orar para essa pessoa. Se a gente quiser pedir perdão a alguém, e se for possível, peça, não importa qual a reação da pessoa. Aquela pessoa ali, eu não posso nem encostar para pedir perdão, que é perigo ter algum problema. Não importa. Ore nas suas orações, peça a ela perdão. Irradie teus pensamentos. E um dia Deus te concederá essa oportunidade de você mesmo poder chegar e dizer, me perdoe pelo que eu fiz.
Da mesma forma que eu fui intransigente, você também pode ter sido, né, comigo ou com outra pessoa, enfim. Quem não tiver pecados pode arremessar a primeira pedra. Há pessoas que ostentam isso. Não? Eu não perdoei porque fulano. Mas como é que você ostenta um veneno? Como é que você fica bebendo um veneno e ostentando o que bebe? Por isso que o autodescobrimento nos leva a um embate, às vezes inquietante. E aí as pessoas abandonam. Por quê? Meu Deus, então o problema não é com o outro? Não, nunca foi com o outro. O problema sempre foi conosco. Então, a ninguém responsabilizar a ninguém. Porque vai perder tempo contabilizando o comportamento de um ou de outro. Nós não temos tempo para isso. A reencarnação passa, o tempo urge. Daqui a pouco estamos no mundo espiritual dando conta do tempo que malbaratamos. E aí? Fica contabilizando o que o outro te fez ou vai fazer o trabalho de autoiluminação que já está atrasado? Cada um vai ter que tomar essa decisão. Queremos, e é isso que, quando a gente ouve uma pessoa dizendo que quer ser feliz, a gente tem que examinar para ver se a pessoa realmente quer ser feliz mesmo. Não é? Porque quando Jesus disse, o que tu queres? Eu quero ser limpo, Senhor. Tu crês? Crê. Então, levanta-te e anda. Então, Senhor, eu quero ter paz. Eu quero ter felicidade. Então, levanta-te, no sentido de erga-se e anda, ou seja, trabalha, movimenta-te para a aquisição da felicidade. Ela não vem de nenhum lugar, a não ser de nós mesmos. Então, comecemos a orar por essas pessoas que nos feriram. E vamos ver orar por essas pessoas que nos feriram e começar também a buscar as pessoas que nós magoamos. Se for possível, pedir perdão sim, porque é um golpe que a gente dá no orgulho. Uma vez, eu enfrentando uma demanda dessa, magoado com uma pessoa, e aí na época a pessoa chegou na casa da minha amiga, eu estava dentro do quarto eu fiquei. E fiquei ali, vou, não vou, essa luta que a gente conhece, né? Vou, não vou. Aí o espírito amigo olhou para mim e falou assim, mede-se o tamanho da sua dificuldade de ir falar com a pessoa pelo tamanho do seu orgulho. E eu vi que o orgulho era gigante. Porque uma dificuldade de chegar e olhar e aí Joana de Anjos nos ensina outra coisa, se for necessário, e aí foi o que eu tive que fazer no dia. Passe por cima da natureza antiga e vá. Ah, mas eu estarei sendo falso. Depende. Se você foi só para dar uma de bom ou para ser educado, realmente está sendo falso. Melhor não ir. Mas se você está fazendo aquele esforço para vencer o mal que há em ti, vá. Porque isso não é falsidade, é luta interior. E eu fui. Engoli assim uns 5 sacos, uns 7 elefantes, e fui. E a gente percebe ali o tamanho do nosso orgulho. Como este monstro tem nos abatido. E a doutrina espírita vem nos mostrar que todos somos irmãos. Viemos do mesmo Pai. Vamos deixar o corpo na mesma terra que nos recebe. E sairemos daqui com o material de virtude que conquistarmos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ouvi uma mãe me dizer hoje, quem é rico é Deus. Nós ainda não. Não somos ricos de virtudes. Então vamos fazer esse investimento. E trabalhando essa natureza. Ah, minha natureza, vamos, eu preciso entrar em contato com essa natureza.
Lembra que eu disse do texto de Joana, o ser bipolar não é lutar contra a sombra, porque você acaba lutando contra você mesmo e ninguém ganha nessa história, só você se prejudica. Não, é uma dificuldade minha, eu vou pondo virtude, eu vou pondo comportamentos saudáveis, eu vou me impondo um comportamento feliz. Chegará uma hora que vai acabar essa necessidade de impor alguma coisa. Você já ama, já perdoa tranquilamente. Isso paira no campo do comum. Então nós não teremos que estar forçando a natureza para absolutamente nada. Já não somos nós que vivemos, é o amor que vive em nós. É por isso que a gente vê tantas almas evoluídas amando e perdoando a todos numa leveza, porque já superaram essas etapas. Então, para elas, nenhum esforço, nenhuma luta. Então, vamos galgando essa tarefa dentro de nós e daqui a pouco seremos aquilo que Francisco de Assis nos chamou um discípulo para ser. Quando o discípulo procurou e disse: Pai Francisco, está muito difícil pregar a mensagem de Jesus. A gente chega às portas das casas, nas ruelas, a gente vai para os montes, para as ruas pregar e ouvimos impropérios, às vezes pedradas, as pessoas nos empurram, nos negam. E Francisco disse: eu tenho a solução, meu filho. O discípulo ficou atento, porque estava por demais difícil, e Francisco disse: não se ofenda. A proposta da inofendibilidade. E o que significa isso? Não se ofenda? Era Francisco de Assis dizendo: só vai se ofender enquanto mantiver o orgulho em alta. Então, já sabemos para onde vamos, não é? Para não ficar a vida toda tendo que perdoar um, perdoar outro, perdoar um, perdoar outro. Chega! É hora de entender que isso cansa. Porque se eu estou perdoando pessoas, isso é o número de negatividades que eu colho e guardo. Então eu vou parar de guardar. Porque aí eu paro nesse tanto de perdão. Por isso que o perdão é uma prática para um dia ser inofendível. Não me afetou em nada. Por quê? A humildade é o grande escudo que leva a criatura a não se ofender. Perceber no outro a enfermidade que ele caracteriza o comportamento, pelo menos no momento. E ter piedade dela. Foi assim que Jesus agiu. Mas como ele conseguiu ser tão sereno? Ali só era amor. E onde há amor, há piedade. E onde há amor, há compaixão. E um dia nós chegaremos lá, nesta compaixão. Porém, é hora de começar a lidar com estas dificuldades agora mesmo. Às vezes ouvimos algumas mensagens dizendo: não deixe para amanhã, é hoje. Mas Emmanuel e Joana de Ângeles diz: não é hoje, é agora. Partindo do princípio de que nós não sabemos a hora que vamos partir daqui, qualquer minuto é extremamente importante. Então não é amanhã, não postergue. Não, é hoje, ainda hoje não, é agora. Porque já perdemos muito tempo ao longo da trajetória evolutiva. Então é hora de amar-se, é hora de se comprometer com a autoiluminação, já que queremos tanto ser felizes, para que esse discurso nosso não seja vazio, dizendo: eu quero paz, eu quero luz, eu quero felicidade. Prove a Deus que quer, mas não fique falando isso pelo viés do pedido, para que isso lhe chegue de graça. Não. Se nós queremos paz e felicidade, vamos nos implicar com este mundo interior. Esse mundo nosso que nos aguarda foi esquecido. Cuide de você. Cuide de quem és. És Espírito, Filho de Deus. Não menospreze essas heranças divinas. Ame-se, se abrace, se goste. Tem suas dificuldades morais? Ame-as,
para transmutá-las em luz. É uma ignorância que carregamos das priscas eras do período primitivo, isso é passageiro. Elas não vão ser arrancadas, elas precisam ser acolhidas e trabalhadas pelo viés do amor, pelo exercício da autoiluminação. E daqui a pouco já não existirá mais sombra. E mesmo que elas estejam, não terão mais força para dominar no comportamento, produzindo diversos débitos e karmas e outros sofrimentos desnecessários no futuro. Se aproprie deste mundo interior que é teu. Cuida de você. Se soltar o projeto do autodescobrimento hoje, pega amanhã ou pega daqui a pouco. Mas não solte você. Já nos soltamos demais. Já abandonamos o endereço de Deus, da paz, da felicidade de Jesus há muito tempo. Aí quando o sofrimento vem, a gente corre para o colo de Deus. Tratemos de exercitar esse retorno sem esperar provas, mas como um dever, como uma necessidade nossa, já que estamos reencarnados exatamente para isso, para voltar aos braços do Senhor. Muita paz a todos, continuemos o nosso trabalho. Caso queiram mais vídeos e lives acerca de vários temas, nós estamos com o nosso canal, Arilson Ferraz, no YouTube. Convido vocês para se inscreverem e divulgarem não só essa live ou o canal, todas as lives que promovem o bem. Precisamos exercitar este verbo divulgar o bem. Tem muita gente precisando do que às vezes a gente já sabe, elas não. Tá bom? Muita paz, Deus nos abençoe.